Olá, sejam todos bem-vindos à Sala da Alma. Nós estamos aqui para mais um dia de estudo. Nós estamos aqui caminhando, nesse universo da nossa alma, nos conhecendo, pastora? Estamos aqui com a pastora Márcia e nós vamos estudar mais um pouquinho hoje. Mas já quero te dizer que os conteúdos da Sala da Alma estão disponíveis nas redes sociais da igreja, Igreja Caminho da Verdade, no YouTube, no Instagram e no Facebook. E mande para nós as suas perguntas, nós queremos respondê-la, nós queremos caminhar com esse estudo de acordo com a necessidade que você tem. Então nós aguardamos, nós temos recebido alguns comentários e queremos agradecer a vocês que têm assistido, mandado a sua opinião, mas nós estamos aguardando as suas perguntas. Vamos lá então, pastora? Vamos. Nós falamos um pouco, nós viemos até aqui falando sobre a nossa perda da identidade, essa adequação que então a gente assumiu, e com isso nós fomos nos distanciando de nós mesmos, pastora? Acabando gerando conflitos que nós não conseguimos resolvê-los, e com isso entramos no estado de alienação, é isso que nós podemos dizer assim? Isso, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, É muito interessante a importância da alma humana e o valor que a alma tem, A alma é muito importante para Deus. E todos nós deveríamos aprender que essa alma também é importante para nós. Quando o ser humano ele começa a conhecer a sua importância, o seu valor, ele começa a praticar o segundo grande mandamento, que é amar-se, ele começa a descobrir um universo interno que é maravilhoso. Nós somos pessoas formadas por Deus. E nós somos pessoas que estamos à altura de toda mudança, de toda transformação, de toda melhoria, Mas infelizmente essa alienação, ela tem trazido essa desconexão do ser humano consigo mesmo. Essa é uma das maiores doenças da humanidade e dela tem derivado muitas outras coisas, como síndromes, como neuras e várias situações. Essa desconexão. Eu queria começar lendo um texto, em Êxodo capítulo 3, o versículo 10, o Senhor diz assim, vem Moisés, eu vou te enviar a Faraó, para que você possa promover essa libertação ao meu povo. Então no versículo 11, Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés tinha um problema muito grande com a sua própria identidade. Ele disse, quem sou eu, Envolvido no seu complexo de inferioridade, perdido na identidade, sem saber quem era, 40 anos vivendo como um egípcio e agora vivendo toda essa situação. Então é interessante nós analisarmos que ele também pergunta para Deus, qual é o seu nome, E o Senhor diz, eu sou o que sou. Então é muito interessante a questão de Moisés com eu sou, quem eu sou. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre eu coloquei o nome nesse vídeo de desconhecidos, Que é realmente aquilo que somos, Nós desconhecemos a nós mesmos e você pode perceber que não existe essa busca pelo autoconhecimento. O máximo que algumas pessoas fazem, elas irem atrás de alguma coisa pronta, de um fast food para a alma, Alguma coisa pronta que lhes dê soluções imediatas, que lhes dê conclusões alheias, mas elas não procuram conhecer, porque cada ser humano, ele é individual em si mesmo. Todo ser humano traz em si uma individualidade promovida por Deus. Cada um de nós tivemos reações diversas diante das circunstâncias que aconteceram conosco. Às vezes pode ter acontecido comigo uma coisa, um fato, e com você também, Muzi, um fato parecido. E nós tivemos reações diferentes e caminhos diferentes, até mesmo opostos. Então a individualidade do ser humano, não tem como eu dizer para você é isso, não tem como. Não tem como nenhum psicoterapeuta, nenhum psicólogo chegar para você e dizer é isso. Por quê? Porque nós estudamos a alma humana, cada um dentro da sua ciência, eu e você estudamos por meio da escritura, por meio da palavra de Deus, procuramos conhecer um pouco da alma humana, até mesmo pelo trabalho que nós fazemos, lidamos com a alma, então temos que conhecer a alma humana, e cada um dentro da sua ciência, mas nós não temos a resposta conclusiva dizendo é isso. Isso aí nós não podemos fazer. Cada pessoa vai pegar o remédio e vai aplicar-se a si mesmo.
Então, o remédio vai ser aplicado, assim como o medicamento é dado para as pessoas, né? E cada um tem um tipo de progresso ou não. Então, é muito interessante nós entendermos que para que as pessoas possam melhorar consigo mesma e para si mesma, né? Elas precisam ter essa necessidade, esse desejo e essa vontade dessa incursão, dessa busca, né, dessa procurar se conhecer. Porque tudo aquilo que foi projetado até agora dentro da sociedade foi com esse objetivo, desconectar o ser humano de Deus e de si mesmo. Então, dentro dessa adequação, a gente se desconectou para viver o externo. Né? E aí, então, agora a gente acaba buscando sanar mais os efeitos do que a própria causa disso tudo. A maioria de nós vamos... o que eu posso fazer para curar a minha ansiedade? O que eu posso fazer para curar o meu pânico? O que eu posso fazer para curar o meu medo? As minhas neuras? As minhas autodestruições? O que eu posso fazer para curar? Então, os sintomas, eles são assustadores. As pessoas, elas ficam alerta quando elas sentem os sintomas. Mas quando a alma já manifesta um sintoma no corpo, é porque a situação interna ela já está totalmente em degradação. Quando o meu corpo ele sinaliza, ou quando eu até mesmo prejudico o meu corpo, a minha alma já está sinalizando, ela já está pontuando, ela já está dizendo que as coisas já estão um caos. Então, eu vou atrás da cura do sintoma, mas o sintoma ele não vai desaparecer, ele pode até modificar-se. A pessoa ela sai, por exemplo, de uma síndrome do pânico para uma psicomania. Ela começa a ter manias. Então, muda-se a fome da alma, a necessidade da alma, a carência da alma. Ela muda, ela migra, mas ela continua mesmo. Agora, a grande questão é, será que nós não temos tido um pouco de dó da gente mesmo? Eu não vou nem falar amor, sabe? Porque amor, às vezes, assim, é uma coisa assim tão extensa e tão, às vezes, assim, ao alcance, fora de muitas pessoas. Mas eu falo falar de um pouco de dó, de compaixão. Nós vemos as pessoas tendo compaixão de tantas outras coisas, de animais, que é lícito, de pessoas, lícito também. Mas a grande questão é, qual de nós temos tido um pouquinho de compaixão de nós mesmos? Sabe, quando a nossa alma está gritando, quando a nossa alma está pedindo por ajuda. Então essa desconexão, essa alienação que tivemos, esse distanciamento da nossa realidade, essa falta de cuidado que nós temos conosco, tem provocado tudo isso. Eu quero falar sobre isso, Muzi. Eu quero começar a falar sobre essa pouca dedicação a própria alma, onde as pessoas elas não conseguem interpretar os próprios sentimentos. Então, funciona assim, a minha alma, ela quer a minha atenção. A minha alma, ela quer todas as faculdades que ela recebeu. Ela quer a força do meu raciocínio, ela quer a força e a capacidade dos meus sentimentos e a vontade. Para o quê? Proveito dela, para a construção dela, para coisas salutares para ela. Então, quando existe esse abandono, o que acontece? Eu começo a entrar num sistema de uma ignorância racional. Eu começo a não interpretar o que eu sinto. O que eu sinto começa a exercer uma elevação superior ao meu raciocínio. Então, eu sinto medo, esse medo começa a dominar minha mente. E eu começo a pensar coisas amedrontadas. Eu sinto ansiedade e a minha mente já capta aquele sentimento e ela já começa a trabalhar o quê? Então a mente que deveria ser um instrumento salutar, um instrumento de freio para as emoções, ela se engaja junto. E ela vai junto com as emoções. Então eu já começo a projetar situações de ansiedade, situações de perigo e assim por diante. Por quê? Isso. Por quê? Porque eu não consigo interpretar o que eu sinto. Mas por que eu não consigo interpretar o que eu sinto? Porque eu nunca me estudei, porque eu nunca me analisei. As pessoas, quando elas erram, o que elas fazem? Elas não vêem a hora de ter desculpas alheias e desculpas próprias. Pronto, Deus me perdoou, o próximo me perdoou, eu me perdoei e acabou. Não, o erro tem você. O erro é parte de você. Você precisa aprender a estudar os erros, sem culpa. Não, sem culpa, sem condenação. Mas estudar.
os motivos pelos quais, a motivação pelas quais, onde, o que te faltou, que você foi engodado, enganado, absorvido, envolvido, houve motivos, é você. Então eu preciso estudar os meus erros, mas as pessoas quando elas erram, elas têm uma urgência tão grande de livrar-se daquilo, de passar por cima daquilo. E sim, elas deveriam buscar os perdões que ela precisa, mas ela deveria estudar. Então essa conexão ela é muito importante. Essa análise, sabe, essa observação interna. Hoje, por exemplo, as pessoas elas não sabem o que é o silêncio e o que é a solitude. Sabe, elas reclamam de solidão, estando cheias, estando aglomeradas, mas elas não sabem o que é solitude. Quando é que as pessoas sofrem de solidão? Quando elas não sabem o que é solitude, quando elas não são companhia para si mesmas. Quando eu não sou companhia para mim mesmo, eu vou reclamar de solidão. Vou reclamar de rejeição, por quê? Porque eu não sou companhia para eu mesmo. Então, o que acontece com o ser humano? Ele não consegue compreender a linguagem das emoções, ela se torna tão grande, que a pessoa começa a ficar impotente diante delas. Você pode ouvir as pessoas quando falam, elas dizem assim, mas eu tinha uma necessidade, eu precisava daquilo. Porque a linguagem das emoções, elas começam a ser tão fortes e tão determinantes que elas começam a falar, Muzi. Elas começam a falar e elas começam a determinar as regras. E eu não posso ter as regras da minha vida determinadas por uma área da minha alma, que são os meus sentimentos. Sentimentos não são emoções. Sentimentos faz parte da sua faculdade. As emoções, elas são a reação dos seus sentimentos. A externalização eufórica é como se a alma pudesse falar, é como se os sentimentos pudessem falar. Aí são as emoções. Qualquer dia nós vamos falar sobre a escravidão das emoções, onde as pessoas se tornam escravas das próprias emoções. Sim, a senhora já comentou em outros estudos sobre o vício emocional, as pessoas sentirem viciadas em emoções, né? Tem que estar sentindo algo, Tem que estar sentindo alguma coisa. E aí elas se tornam dependentes das emoções. Então eu não consigo fazer nada na minha vida se eu não tiver movida por uma emoção. Nada na minha vida. Então vamos lá. Eu estou emocionada e essa emoção é uma raiva, um ódio. É uma emoção. Só que eu não paro para pensar que essa raiva é derivada de um sentimento, aí vem o sentimento de rejeição. Se eu não tratar esse sentimento de rejeição, as minhas emoções, elas serão sempre dessa maneira. Uma hora tristeza e depressão, outra hora euforia, outra hora raiva, outra hora, e cada hora uma situação. Então as emoções, elas são variadas, mas dependentes de uma ação só, de um sentimento só, que no caso eu aqui dei o exemplo da rejeição. Então essa dominação de sentimento emocional, ela acontece por conta da quebra de aliança do ser humano consigo mesmo. Quando você quebra a aliança de você com você mesmo, por meio de uma alienação, de uma desconexão íntima, você está sendo vitimizado e será vítima dos próprios sentimentos, das próprias emoções. E eles serão tão fortes que eles serão irresistíveis, viu? Nós perdemos o controle. Perdemos o controle. E aí o que acontece? Quando eu começo, é uma coisa muito interessante que uma coisa leva a outra. Às vezes você fala assim, nossa pastora, mas esses estudos são tão complexos. Saiba que eu estou tentando de todas as maneiras simplificá-los da melhor maneira para você entender. Às vezes você percebe que eu repito para a sua assimilação. Então é muito importante você entender e compreender que eu estou tentando simplificar, mas se você não conseguir entender, você pede, eu faço de novo. Porque o meu objetivo aqui é ajudar você. Meu objetivo aqui é fazer com que você busque essa relação e essa intimidade com você mesmo. E quando você encontrar você vai encontrar-se com Deus, que é o seu Criador. Então, uma coisa muito interessante. Então, vamos partir daquilo que nós estamos vendo, moça. Então, nós estamos vendo o seguinte, que esse abandono de eu mesmo e essa adequação externa gerou uma desconexão. Essa desconexão, consequentemente, ela vai gerar um domínio das minhas emoções, onde as minhas emoções, por conta do abandono,
elas estarão fermentadas e assumirão o controle. E aí que vem. Aí você poderia dizer assim, bom, se as emoções estão no controle e tudo isso está borbulhando dentro da pessoa, então a pessoa ela está completa e repleta. Não, o contrário. Aí nasce o vazio. Sabe esse vazio que as pessoas dizem? Eu sinto vazio dentro de mim, eu sinto como se estivesse faltando alguma coisa. Eu sinto... Por quê? Porque conforme você dá vazão às emoções, conforme você vive aquilo que você sente, mais vazio você vai ser. E aí começa a existir o grande vazio dentro do ser humano, aquele buraco, né, que nós chamamos, aquele buraco que só o Senhor Jesus consegue preencher, né, que ele é a forma exata que Deus enviou para preencher o nosso coração. Então esse vazio ele acontece por conta dessa ebulição de emoção. Né? Quando as pessoas elas exercitam demais, você pode ver todas as pessoas que exercitam demais as emoções são pessoas que têm muitas crises, né, depressivas, uma hora euforia, outra hora depressão, por causa desse vazio. E esse vazio ele não começa, ele já existe e ele começa a ser percebido. Ele começa a aumentar cada vez mais, cada vez mais. E é onde nós criamos algumas imagens para que a gente possa preencher? Nós arrumamos algumas coisas assim, externas para preencher. Tenta preencher. Porque o exercício é sempre fora, né? É, sempre fora. Você vai tentar preencher por meio de uma imagem idealizada, onde você vai querer que as pessoas acreditem naquilo. Você vai começar a mostrar apenas aquilo que você quer que as pessoas vejam. Você vai começar a dedicar-se exacerbadamente a um ofício, a um exercício, fazendo dele a sua aspiração maior. Alguns colocam o trabalho, outros colocam a família, outros colocam o estudo, outros colocam até mesmo a religião, não é? Então as pessoas elas vão tentar de alguma forma colocar algo dentro deste vazio, de uma forma totalmente inútil, porque não vai adiantar, parece uma fome. Né? Você que sente esse vazio, parece uma fome. E você tem uma coisa, e você quer outra, e você quer outra. Isso funciona mais ou menos como uma fonte de automutilação. Viu? Então todos os exercícios que a alma faz por conta da desconexão, onde não existe apropriado essa comunhão, então funciona como uma automutilação. E aí o que acontece? Você começa a buscar do lado de fora essa ideologia de vida para suprir, não sabendo que ao buscar do lado de fora essas coisas para preencher o vazio, você está construindo autoridades anônimas sobre você. Explica um pouquinho, pastora. Tá. O que são autoridades anônimas? São situações que você, por conta do vazio, dedicou-se exacerbadamente, onde aquela coisa, aquela situação, ela vai exercer um domínio sobre você. Você vai existir a partir daquilo. A primeira decepção, vamos falar de nós, religião. Você sente um vazio dentro de você e você entra de cabeça na religião. Você começa a ter cargo e fazer, e útil, e um te chama e outro te chama, e você abandona o seu vazio, abandona você mesmo e você começa a existir a partir daquilo. Na primeira decepção, sei lá, alguém não te reconheceu. Alguém não te viu, alguém te desprezou, alguém sobressaiu no seu lugar, você vai entrar num túnel de frustração. Por quê? Porque você vai começar a ser regido por uma autoridade anônima. É anônima por quê? Porque ela não tem uma identificação específica. Você não consegue dizer assim, eu sou escravo do meu cargo, do meu serviço. Eu sou escravo da sociedade. Eu sou escravo do meu trabalho. Você não consegue fazer essa identificação e nem aceitaria. Mas ela é anônima por quê? Porque ela não se identifica. Ela não dá as caras, só que ela exerce todo o domínio sobre você, fazendo com que toda a movimentação sua e toda a motivação sua gire em torno daquilo. Tudo girará comandado por isso, família, pelo meu relacionamento com aquilo. Isso, quantas pessoas que tiveram decepções familiares, com filhos, com cônjuges, hoje elas estão afundadas, não conseguem sair de uma depressão expressiva e clara ou uma depressão, que eu costumo dizer, uma depressão inconsciente, uma depressão que não existe mais aquela alegria, não
existe mais aquele entusiasmo, tanto faz como tanto fez. Então ela tem uma depressão inconsciente por conta do quê? Por conta do castelo que caiu. Então quando eu faço o seguinte, então eu vou viver, então vamos recapitular um pouquinho. Eu vivo a adequação, abandono meu interno, esse abandono promove uma desconexão nesse meu interno, as emoções por conta disso, elas começam a sobressair, dominar, criando o quê? Um grande vazio. O que eu vou fazer quando eu sinto esse vazio? Eu vou buscar coisas para colocar no lugar. Gera uma paralisação, pastora. Não há progressão. Parece que você está vendo meu esboço. Não há progressão, não há um crescimento. É isso, aí agora é o próximo ponto, né? O próximo ponto é... Esse vazio, ele começa a existir. Você está falando de conhecimento de causa. Você sabe do meu esboço, moço. Você leu o meu esboço. Então vamos lá. É bom ficar à vontade assim, né, moço? É bom falar de um assunto sério, mas a gente conseguir descontrair. É uma coisa muito interessante que essa busca por suprir isso tudo vai gerando várias enfermidades, vários hábitos nocivos. E um desses hábitos nocivos é a paralisação. A pessoa ela vai promovendo uma estagnação. Por quê? Porque ela fica frustrada. Essa frustração leva ela a uma morbidez. A morbidez gera a estagnação gera nela um tipo de agressão externa. Ela começa a agredir-se e agredir-se o externo. Então, por conta dessa perda de vislumbre, de idealização, ela começa a se tornar uma pessoa amarga, né? Porque então vamos lá, o vazio continua nascendo várias enfermidades. Deixa eu me ponderar nisso aqui para eu não me perder. Então vamos lá, nós falamos de nada de comunicação interna, o vazio. Tá. Segundo, a dificuldade de incapacidade de dirigir a própria vida. Então esse vazio, uma das coisas que as pessoas mais reclamam, né, que eu mais ouço, é a incapacidade que esse vazio gera de dirigir a própria vida. Então a pessoa ela perde o controle. Então ela percebe assim que as coisas estão controlando ela. Por conta do quê? Por causa dessas autoridades anônimas. Então essas autoridades anônimas vão refletir direto e ela percebe que não é ela que toma a decisão, que ela só é uma pessoa robotizada. Ela reage. Ela vai reagir conforme o acontecimento determinado. Então, determinou, ela reage. Determinou, ela reage. E com isso, nunca se resolverá problemas, nunca se dará nada importante. Outra coisa, ela se vê... Isso aqui é uma coisa muito interessante que acontece muito no meio dos crentes. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você... sente o vazio e você começa a trabalhar com esse vazio, colocando coisas indevidas, você vai sentir uma dificuldade enorme de mudar a atitude e o comportamento das pessoas com respeito a você. Você vai ter dificuldade de ensinar as pessoas os limites dela, ensiná-las a te respeitar, ensiná-las... Mas você diz assim, mas pastor, o que tem a ver eu colocar o meu vazio... colocar coisas no meu vazio, construir então autoridades anônimas, o que tem a ver a isso com o comportamento dos outros. Deixa eu te explicar. Qualquer hora eu posso falar uma sala da alma só sobre isso. Existe uma linguagem emocional que não é verbal. Por exemplo, quando você chega numa casa, você não consegue sentir se você é bem recebida ou não, mesmo sem ninguém te dizer nada? Vamos supor, alguém não fechou a cara, ninguém fez um maltrato, mas você não consegue respirar no ambiente ou uma hostilidade ou uma hospitalidade? Consegue? Isso se chama linguagem emocional, porque nós somos seres dotados de linguagens. Nós falamos, nós temos linguagem de toque corporal, nós temos linguagem emocional. Então a linguagem emocional daqueles que preenchem o vazio indevidamente vai dizer aos outros que não se deve respeitar, que não se deve interpretar limites, que não se deve analisar, que não se deve considerar. Então as pessoas elas vão começar a agir com você da mesma maneira que você agiu com você. Então, quando você percebe que as pessoas elas não estão te tratando
devidamente, com respeito, da maneira que você necessita, você está acordando, você está percebendo o movimento das pessoas, copiando o seu próprio movimento. Aí você percebe que existe um vazio dentro de você e que você tentou preencher esse vazio de uma forma indevida. É interessante a gente entender que isso é algo que a gente não percebe de pronto, né, pastora? Porque de repente as pessoas estão nos ouvindo e falam, poxa, eu não vejo nada disso, eu não percebo que eu faço nada disso, mas eu sinto isso que a pastora está dizendo. Né? Nossa, como eu não vi isso, né? É interessante a gente dizer que é para isso que nós estamos aqui, para que você possa ouvir, para que você possa estudar tudo isso e olhar para você, como nós estamos olhando aqui agora. Eu estou olhando para mim, né? E nós estamos aqui nessa conversa olhando um para o outro, para que a gente entenda essa alma. Nós precisamos fazer esse caminho de retorno, né, pastora? Para que a gente entenda tudo isso, possa se analisar. Até a senhora usou um exemplo desse relacionamento com as pessoas. Geralmente, quando nós não estamos acordados, como a expressão que a senhora usou, nessa hora nós culpamos o outro por essa falta desse relacionamento saudável, vamos dizer assim, com a gente. Sempre né? assim, É moça. sempre o outro. Então eu ainda não enxerguei, não me vi na situação. Isso. Né? Esse é o maior gerador de conflito entre as pessoas hoje. O maior gerador de conflito é o autoabandono e você comete uma exigência do outro que nem você faz por ti mesmo. Então nem você faz para você mesmo, então você começa a fazer o quê? Você começa a atribuir ao outro a responsabilidade de cuidar de você. Mas em outras salas vamos falar sobre isso. Agora o vazio, o que ele faz? Ele exerce várias situações, como a falta de governo sobre a própria vida, a dificuldade de fazer as pessoas enxergar você. E uma das outras coisas que eu anotei aqui é a ausência de convicção. Então quando você tem esse vazio preenchido indevidamente, você é uma pessoa que está à mercê de muitas dúvidas e incertezas. Não tem firmeza. Os projetos, eles ficarão à altura das emoções. Então a pessoa vai sonhar, vai projetar, e ela vai ter até mesmo, eu fico às vezes assim muito compadecida, porque são pessoas com muita habilidade, são pessoas com muito potenciais. Mas quando você preenche o vazio indevidamente, o seu potencial, de uma certa maneira, ele é quebrado, ele é amarrado. Então são pessoas que o nível dos sonhos, do projeto, ficam apenas a nível de emoção. Você conhece aquela pessoa que ela sempre que precisa estar começando alguma coisa? Então ela precisa estar começando um projeto, por quê? Porque o início faz ela sentir que ela é capaz, faz ela experimentar o potencial, faz ela sonhar e acreditar em si. Quando a adrenalina desce e a euforia desce, ela fica decepcionada consigo mesma. Então ela já parte para outro projeto, porque ela precisa de projetos iniciais para que ela possa ter aquela adrenalina inicial. Então ela começa e não termina, começa e não termina, começa e não termina, até ela colecionar frustrações e ser uma pessoa frustrada. Isso dá dó, porque são pessoas com um potencial elevadíssimo, mas são pessoas que não conseguiram, tá? Então você vai falar assim, então tá bom. Então para eu prosperar e eu conseguir um projeto, então eu tenho que me curar primeiro? E por que pessoas doentes conseguem o projeto? Deixa eu te ensinar um segredo. Existem pessoas enfermas que conseguiram realizar grandes projetos porque elas aprenderam uma prática. A prática você vai dizer assim, mas essa prática não é correta. Não, mas foram as formas que elas encontraram para sobreviver. Elas deixaram de ser sensíveis, ignoraram o que sentem e construíram seu projeto. A custo de família, a custo de saúde física e a custo de saúde emocional. E às vezes a custo até da vida espiritual. Mas elas alcançaram por quê? Porque elas resolveram não curar-se, mas ignorar tudo o que sente. Então elas começaram a passar por cima igual um trator, porque ela tinha condição para isso. As características dela dava para isso. Tem gente que já não consegue. Pessoas sensíveis não conseguem esse exercício tratorista. Não consegue. E também altamente prejudicial. Autoprejudicial. Autoprejudicial. Para onde seguir é autoprejudicial.
Por quê? Porque a pessoa ela chega num nível lá em cima, ela acredita que foi ela. Ela acredita que foi o esforço dela. Bom, isso aí já é um outro assunto. Agora, a grande questão é, o vazio, ele vai fazer o quê? Ele vai minar a potencialização da pessoa. E a questão é o seguinte, aí nasce o que? A frustração, como eu estava dizendo, né? Vem a estagnação, as potencialidades são engessadas, vem a morbidez, o desespero e as atividades destruídas com forças íntimas indevidas. Que aí vem o nervosismo, e frustrações e tantas outras coisas. É um universo grande para a gente caminhar ainda, né, pastora? Isso. Mas nós vamos parar por aqui hoje. Então nós vamos continuar aqui nos nossos próximos encontros e nós queremos saber quais são as suas dúvidas. Todo o material da Sala da Alma fica disponível nas nossas redes sociais e você pode estudar. E tudo que você tiver de dúvida, mande para nós. A pastora Márcia vai estar aqui para responder, para que a gente possa estudar aquilo que vai de encontro com a sua necessidade, que vai de encontro com o nosso aprendizado. Então eu te espero no próximo Sala da Alma.